Aê, começando mais um Cinematografia, né? Agora de vinhetinha seminova, atualizada. Bem-vindos à cinematografia. Fernando, achei que você ia continuar. Você sempre continua. Eu Episódio também. 43, e Ah, você posso falar então? simplesmente Então vamos lá, parou. episódio 43. Agora Eu não falei precisa mais de 23, claquete porque é. estamos gravando, E após o grande encontro com convidados, voltamos ao trio Ternura aqui. O Trio Maravilha. Somos o Cinematografia Podcast. Se você tá aqui é porque você gosta de cinema. Esse é o nosso episódio 43. Estamos próximos a fazer um ano. Acho que daqui a um mês, mais ou menos, vai Em ter agosto. episódio de comemoração, exatamente, né? Comecinho de agosto. Já tô Uhum. contando que a gente tá em julho praticamente, é isso aí. Então, gente, estamos perto, vai ter comemoração. Então, esse episódio 43, a gente vai falar sobre um filme que eu já estava querendo falar há muito tempo e por questões tristíssimas, no final a gente decidiu colocar esse filme na discussão e estou falando sobre Persépolis, da Ah, Marjane Satrapi, peraí, né? Flavinha, deixa eu E pôr você em tela cheia. estou Aí, mostrando para quem está simplesmente nos ouvindo no Spotify ou na Apple Podcasts, corre lá no YouTube, dá uma olhada, que eu estou mostrando aqui o livro de inspiração, que é a graphic novel Persepolis, da mesma autora, né? Marjane Satrapi. E a gente está falando sobre isso hoje porque, infelizmente, Marjane faleceu há 2 semanas, ou 3 semanas, algo do gênero. E a duas. questão aqui é que a gente está não só homenageando a Marjane, mas falando de uma grande obra de arte do cinema. Não é só uma animação, é um grandíssimo filme com um grandíssimo tema, se me permitem o pleonasmo. E eu sou a Flávia Ariello. Fernando de Elanese, essa eu não vim vindo. E eu sou um misantropo. Pode crer. Você, você em metade do Brasil, né, Jason? Ca- Para caiu quem não no. sabe, nós estamos num momento histórico em que a Defesa Civil teve seus sistemas de envio de SMS hackeados. E SMS não, né? De alertas, na verdade, emergenciais aí conectados a sistemas do governo e as plataformas digitais. E este é o fim de semana em que todos nós em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba recebemos um alerta da Defesa Civil, claro, né, de algum engraçadinho que tem um humor parecido com o meu, que enviou para todo mundo um código fazendo ódio à misantropia. Né? Então, assim, eu tenho inclusive um amigo, que é o Diego, que me acusou de ser o responsável pelo disparo, né? Mas, então, ódio e todo o nosso amor à misantropia. Eu tenho certeza que teve um monte de gente que correu para investigar, do tipo, o que que é misantropia? Não Uhum. faço ideia que tipo de mal é esse. É maravilhoso, porque isso, de certa maneira, educou as pessoas, né? De um jeito ou de outro. Ué, Sem dúvidas. desperta Abaixo a curiosidade, né? humanidade. Uhum, uhum, isso aí. Que Bom, maluquice. Acho que a maioria não entendeu. é possível? Não, eu tenho certeza que a maioria não entendeu. Perdeu, acho que a maioria Mas perdeu a referência. Mas alguns devem ter falado: pera lá, deixa eu entender que tipo de ameaça é essa e jogou no Google, o que eu acho já coloco como uma vitória da humanidade. Se Defesa você Civil, misantropia. Pesquisa no Google. Grande pesquise no momento Google, histórico. sem Que dúvida loucura. nenhuma. E é assim que a gente começa então esse episódio para falar sobre essa obra genial. O Fernando já coloca aqui o pôster do filme e, gente, é uma animação francesa de 2007. Ela tem inspiração no livro homônimo, que é esse que eu mostrei aqui para vocês, que foi lançado em 2003, e é um trabalho semi-autobiográfico. Ele tem trechos que falam sobre a vida e experiência da Marjane Satrapi, tendo nascido no Irã, crescido lá e depois partido em exílio por conta da Revolução Islâmica de 1979. E é extremamente lindo, dramático, engraçado, trágico, tudo ao mesmo tempo. E aqui eu já vou começar polemizando antes da gente entrar na história em si e fazer a nossa análise. Eu queria dizer o seguinte: esse filme concorreu ao Oscar de 2000, eu não lembro se foi 2007 ou 2008, 8. e, per- e perdeu para o Ratatouille, que é uma
grande animação. Eu adoro Ratatouille. É maravilhosa. Só que eu acredito que são grandezas distintas, são animações completamente distintas que não deveriam estar concorrendo na mesma categoria. Então, esse tipo de animação que a gente vai discutir aqui pode ser mostrada para criança, olhando a classificação indicativa, sim. Tem que ver o que permite, Não, mas não é voltado em si para o universo infantil como Ratatouille. Portanto, academia, né? não, Atenção, façam suas divisões. Animação de adulto, isso aqui. Pode concorrer como filme, ponto. não, Diga, mas Fer. espera aí. Animação é animação. Se vai assistir Não, adulto, não assiste adulto. concordo. Não, não é uma questão de Hum. concordar, são fatos. Tipo, Não, eu, são fatos, mas eu não tipo concordo que assim, para a- a- você. a- porque a categoria de animação, ela tem o foco na animação, não é no roteiro, na classificação Eu tô indicativa e tudo mais. ligada. Porque assim, se a gente fosse parar para pensar em termos de, sei lá, relevância social, digamos assim, Uhum. Persepolis era para ter Histórica. ganhado. Histórica, né? Uhum. Impacto na cultura pop, apesar que Ratatouille não é pouca coisa, não. Mas o que eles Né? estão julgando ali tem muito mais a ver com técnica e desenvolvimento. Não é que esse filme não tenha uma ótima técnica, tá? Aliás, é Disney anos 40, isso daqui, tudo feito à mão, é desenhado frame por frame e tal. Esse Mas, aqui se ou você. Ratatouille você tá falando? Esse aqui. Não, Esse Ratatouille é aqui. Ah, você 3D, fez uma é outra. referência. Entendi. Eu falei, esse aqui que a gente tá falando é Disney anos 40. Né? Porque, Entendi. tipo, Cinderela, Branca de Neve, que é de quando fazia as coisas à mão e tal. Só que assim, com uma equipe bem menor, e aí com uma paleta de cor um pouco mais desaturada e tal, o traço é um pouco mais limpo. Então, assim, a grande lance dessa animação é o fato de ser um stop motion muito bem feito. Assim, stop motion, assim, frame a frame desenhado. Agora, quando você vê o Ratatouille, tem 3D, tem animação de personagens, tem a colorimetria, tem a texturização, bababá, bababá. Então, assim, ninguém, quando julga uma animação, eles não julgam tanto pelo conteúdo ou pela. Entendeu? Não, não que não entre um Eu pouco, né? entendo, mas por isso que provavelmente esse filme deveria, então, estar em duas categorias, nesse caso, né? Concorrendo como um filme, ponto, Sim. e também como animação. Aí a gente julga a É. forma e julga também o conteúdo, o roteiro e tudo mais. A técnica. Mas é que eu acho que Sim. assim, cara, assim, eu gostei do filme, obviamente, como gosto do quadrinho também. Aliás, bela edição, hein, Flávio, que você mostrou. Mas de qualquer forma. Só para vocês saberem, essa ironia do Fernando é porque a edição é dele e eu roubei. Está aqui sob minha guarda nesse momento. Mas assim, do ponto de vista técnico e até digo assim de roteiro, é simples. É uma animação simples, assim, sei lá. Como essa já vi iguais ou até melhores no Animamundi aqui no Brasil. Então, eu acho que o foco. Acho que assim, na verdade, eu adorei o filme, mas esse filme, essa animação, ela surfa no hype do quadrinho. Tanto que ela não traz nenhuma grande inovação, ela não é uma sequência, não é uma expansão muito do universo, não traz tantos elementos novos quanto poderia. Tanto que hoje, infelizmente, a gente teve o falecimento da Satrapi e ela foi infinitamente mais lembrada pelo quadrinho do que pelo filme, né? Pela animação. Uhum, é verdade. Que o impacto cultural do quadrinho, né? Ou graphic novel, do gibi, eu acho que foi muito mais Gibi. forte. Eu acho que foi muito mais forte porque é quando apresenta, né? E aí, eu acho que daí eu quero abrir para vocês o que vocês acham também, mas assim, vocês acham que se não fosse a questão social envolvida, que é a imigração, os problemas com todo o regime do Irã, o papel que a mulher acaba tendo que assumir na sociedade iraniana, seria uma história muito louca ou não? Você entende? Se a gente, vamos supor, vamos tirar Persépolis do Irã e vamos por ela Baixada Fluminense aqui. Você acha que as pessoas se encantariam tanto assim pela história em si? Enquanto construção, É desenvolvimento de que. roteiro, desenvolvimento de personagem? Não, mas eu acho que isso não tem o menor cabimento, porque a gente estaria falando de duas obras completamente distintas, Não. né? Eu tô fazendo uma mega alegoria aqui para dizer o seguinte: se a gente tirasse o componente político, social, em termos de qualidade de construção de diálogos, desenvolvimento de personagens, montagem, edição, animação, seria o tamanho que ele tem? Aí você tá tirando o que ele é, na verdade. Exato, Não, por isso que não faz o não, menor não. sentido.
eu tô falando assim, se a gente tirar... É porque, assim, uma obra você pode analisar do ponto de vista do conteúdo, né? Mas também tem o ponto de vista técnico. Tanto que existem categorias técnicas também por causa disso, né? Tá, a gente está então separando a essência da história da técnica da animação. E aí, se A fosse a forma do história conteúdo. de uma pessoa, sei lá, batalhando em São Vicente, com o mesmo estilo de animação, se seria o mesmo Exato. filme, acredito que sim. Não, se a galera pagaria tanto pau assim, falando, você entende? Porque esses batalhando em São Vicente é bom demais. Não, eu sei que se, né, se minha mãe tivesse 48 a 108 rodas, ela era um ônibus, mas o que eu quero dizer, assim, é só para tentar fazer essa separação e entender se... Comparação esdrúxula. entendeu? Era só para levantar essa questão, porque é o seguinte, eu gostei, mas eu até vi uma entrevista da Satrapi dizendo assim, o que vale a pena dessa animação, eu acho que é o fator autobiográfico. Ela é bonita, tem uma técnica bacana, mas acho que o que mais toca é a história. Entende o que eu quero dizer? Ela tem algumas Sem dúvida. transições bonitas, uns enquadramentos até que interessantes, mas eu acho que até em função da Satrapi, ela não ser uma cineasta, ela ser uma artista plástica, né? Ela estudou Belas Artes e enveredou um pouco assim para a área do quadrinho. Ser um bom quadrinista não necessariamente é um bom animador, uma animadora, né? Sim. Lógico que ela teve toda uma equipe, então eu acho que é por isso que talvez o quadrinho sobressaia em relação ao filme, embora o filme seja bacana. Né? Olha, se você tirar a história de um filme e levar em consideração apenas a técnica para qualquer comparação ou avaliação, você tem Avatar, que não tem história nenhuma e é isso. pura técnica. E, inclusive, leva pessoas para o cinema por conta da técnica e não por conta da história. É uma merda de filme. É lindo, é uma merda linda, encantadora, surpreendente até o quarto filme que vai ser lançado daqui a pouco, e olhe lá. Mas, assim, não tem nada ali. É completamente vazia. Então, assim, eu entendo que um filme sem história não é um bom filme. Ele é um filme bem feito, mas não é um bom filme. Agora, eu entendo o seguinte também, da mesma forma como esse filme, ele tem uma história espetacular, só que eu também gostei muito da animação. Por quê? Eu também. Todo aquele black work que é feito, eu não sei qual é. Black work é nome de técnica de tatuagem, tá? Não sei dizer qual que é a técnica desse filme aqui. Mas assim, é muito surpreendente. A tal ponto que pra mim foi muito difícil de assistir ao filme por completo, porque o Nihil, o meu gato nihilista, ele olhava pra televisão e ele queria pegar toda a tela, porque pra ele era uma sujeira que se movimentava. Então ele ficava me atrapalhando o tempo todo. Justamente porque toda a animação ela é muito viva. Os movimentos eles são vivos dentro da escuridão que a história propõe, que eu achei assim, maravilhoso, né? Toda a representação maravilhosa. Então, eu me senti de verdade imerso em um quadrinho em preto e branco. Até por conta de como um aspecto que a gente falou, que você falou, inclusive, Fê, no Soul, como as formas elas se transformam o tempo todo ao longo do filme. Então, quando você tem, por exemplo, aquelas personagens, mulheres principalmente, que fazem parte do regime islamita, acho que essa é a forma certa, certo, Flávia? Islamita, né? Não sei se eu estou usando o adjetivo correto. A gente pode falar regime islâmico mesmo. Islâmico, tá. Então, quando você tem as mulheres islâmicas ali que fazem ode ao regime autocrático e teocrático, principalmente islâmico, elas assumem uma certa flexibilidade na forma como elas se movimentam e tal, porque elas são a própria burca. Isso é muito interessante. A burca, essa imagem aqui. Exatamente, essa imagem que é icônica, né, do filme. Elas assumem formas esquisitas, meio que vilanizadas ali, justamente a partir da burca delas. Então toda a movimentação que elas têm ali, eu achei fascinante, porque ajuda a contar a história. Eu concordo. Concordo em absolutamente tudo. Mas antes de mais nada, vamos situar quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Se você não conhece a história de Persépolis, essa história autobiográfica da Marjane Satrapi, como eu disse, ela nasce não é em Teherã, mas ela passa a viver, né? Ela cresce em Teherã. E a história do filme começa com ela tendo cerca de 9, 10 anos, que é quando estoura a Revolução Iraniana em 1979. E aí ela passa, então, esses primeiros anos da adolescência vivendo
no regime e sentindo tudo o que era a vida antes pelo regime do Shah Reza Pahlavi, depois com a Revolução, e o quanto isso impacta, e aí ela vai para Viena, vive uma parte da juventude, volta para o Irã depois da guerra do Irã-Iraque, e finalmente não conseguindo ainda viver naquele ambiente opressor, ela parte para a França e permanece lá e se naturaliza francesa. Essa é a história da Marjane Satrapi. E isso é contado de forma muito lúdica, mas ao mesmo tempo muito delicada e verdadeira e realista no filme. Claro, gente, tomando todas as licenças possíveis de que é uma obra de arte, é cinema, com traços documentários, com traços autobiográficos, mas tudo ali também coopera para a nossa imaginação e para a imaginação dela. Então imaginem vocês que a gente está falando de um ponto de vista de uma mulher que vivia num lugar, em princípio, com uma vida razoavelmente do que a gente pode chamar de normal, de tranquila, problemática, como todo lugar, politicamente falando, e que depois passa a viver num regime altamente opressor, principalmente em relação às mulheres, porque são elas que vão ter completamente a liberdade tolhida em relação ao que usar, como se portar, o que falar, o que ingerir, por aí vai. Então, de fato, agora, né, dada todo o percurso da história, eu concordo que a forma de desenho, exatamente por ser simples, é a beleza do que a gente tem aqui. Quanto mais simples, menos rebuscado, eu acho que mais impactante a obra se torna. E aqui é exatamente essa simplicidade que a Marjane propõe. Ela desenhou a graphic novel. Aqui ela teve, obviamente, a ajuda de um monte de gente para fazer um filme. Acho que levou mais ou menos uns 3 anos para todo mundo desenhar. Mas o que a gente tem é como que eu posso, a partir do simples, do preto e branco, uma coisa ou outra, né? O filme é dividido entre passado e presente. Então, o passado é preto e branco e o presente é colorido, mas tem muito pouco do presente. Como que eu consigo, a partir disso, impactar as pessoas com o que eu estou contando? E aí é tudo, vamos simplificar as formas. Volta lá naquela imagem, Fer, fazendo Ó, favor, das da- mulheres opressoras da- ali do regime. das fiscais de bom costume, Chama hoje, né? O nome disso é Polícia polícia dos costumes, né? do, da moralidade, né? É. Então a gente tem olhos o tempo inteiro sobre as pessoas para ver se elas estão se comportando da maneira correta dentro daquilo que o regime pressupõe. E aqui é interessante porque isso é uma simplificação das formas, porque elas se tornam simplesmente um traço preto com rosto. E é muito interessante. Elas chegam flutuando e elas vão embora flutuando, como se elas não fossem humanas. Elas deslizam pelo quadro Ah. como se fosse almas penadas ou demônios ou algo do gênero. Então, até nisso, até na movimentação delas, eles foram felizes em retratar. Elas não têm pernas para andar, Mas, basicamente, porque elas não são isso. mas de fato a aparência delas acaba sendo essa na vida real, por assim dizer, Uhum. porque não pode ter curva, né? E Uhum. até mesmo os movimentos são provocativos, então tem que ser um poste coberto de pano andando, com todo respeito religioso que, entendeu? Pelo amor de Deus, tá? Mas você entende, Uhum. esteticamente, eu sei que religiosamente tem um significado, mas é um poste andando coberto com pano preto. E eu acho que, não, nesse aspecto eu concordo muito com você, Flávia, e Jason, né? Concordo com vocês, que a linguagem estética, a estética que ela escolhe, junto com a narrativa, casam perfeitamente. Eu acho que eu não conseguiria ver isso feito de outro jeito, sabe, em 3D. Não ia dar certo, sabe, com cara de Disney. Essa história não caberia com outro traço, né? Porque eu acho que diz muito, tanto que esse contraste, né, que eles colocam de quando está rememorando ser preto e branco e quando ela está tempo presente colorido, mesmo nesse tempo presente colorido, é notável, está na tela para quem só nos ouve, é notável a dessaturação, as cores sólidas e o traço mais simplificado. Né? Olha como, por exemplo, a bolsa dela no sofá está quase sumindo. Vou até dar um zoom aqui, ó, não sei se vocês estão Uhum. notando. São alguns Uhum. rabiscos aqui, né?
que é a bolsa dela aqui no sofá, o próprio formato da poltrona do aeroporto vai sumindo. Então, nesse aspecto, eu sinto que é uma animação muito feliz em unir estética e narrativa. Parece que é a única estética possível para levar essa narrativa para frente. Exatamente. Faça uma comparação, por exemplo, se alguém. Ah, não vou dar essa dica aqui, porque daí eu deixo como dica no final. Ah, mentira, eu vou falar agora, vai. Só, pô, economizando, Jason. Olha que ponto chegamos, economizando dica. Já vou começar a roubar. Não, pelo contrário. Eu já vou dar uma dica agora para dar mais depois. Existe uma outra animação sobre conflitos de Oriente Médio, que é o Valsa com Bashir. Comparem essas duas obras para vocês entenderem que o traço importa, a maneira como você vai contar uma história. Claro que Quando sim. você faz animação para adultos, o traço importa demais. Não que para as crianças não interesse, claro que sim, mas para a gente, o traço conduz a narrativa. Afinal, você não está lidando com interpretações de gente ali, você não está lidando com o cenário real. Tudo é concebido a partir de um propósito, em princípio, artístico. Então, tanto é que é super legal, Fer, você ter notado aqui que os traços são muito grosseiros, digamos assim, mas existem técnicas mistas ao longo da ilustração, Sim. da animação. Que bom. Exatamente. Então, a gente tem coisas, parece literalmente desenho de criança. Quando ela fala com Deus, é o Deus que ela concebe enquanto criança. E como seria esse Deus infantil? Muito simples. Essa Ele cena é vive muito numa bonitinha. nuvem. É muito bonita. Gente, eu muito chorei boa. no filme várias vezes. Assim, tanto a primeira vez que eu assisti quando saiu, quanto revendo agora. Então, essa conexão dela com a relação da religião em si, o filme abre ela dizendo com 10 anos de idade que ela quer ser uma profeta. Isso muito não é bom. qualquer coisa. É muito bom. Profetiza. Só que olha o quanto a ideia de religião e de profecia e de controle vai se desenvolvendo em algo completamente danoso e faz com que ela se afaste de Deus ao longo da existência dela. Até chegar no final e teoricamente ela se reconciliaria, né? Mas é isso, então aqui a gente consegue ver essas técnicas mistas. Um desenho muito bem feito e outro que é muito rudimentar, porque afinal é da imaginação infantil. Quando tem cor, isso também acontece. Quando estão voltando no passado para contar alguma coisa que aconteceu, o traço muda completamente também. Alô? Sim, sim. Vocês estão pensando sobre isso? Estou absorvendo. Não, É muito Je mettais là, je veux dire, avant. Peraí, eu tava preocupado que eu tava pegando um link aqui pra pôr e deu play num vídeo. Deve ter vazado um pouquinho. Mas eu acho que assim, o grande lance dessa mistura de técnicas, porque você pode ver aqui, tem simples, parece que você falou, desenho feito à mão, mas parece carvão com giz, né? Em alguns momentos ele simplifica, né? Até porque é uma figura É um lápis. divina, né? São só alguns traços e tal. E tem momentos que ganham, por exemplo, nessa aqui, que é um elemento que acho que o Jason deve ter adorado. Nessa hora eu falei, o Jason aqui, o filme, se ele não ganhou, vai ganhar ele agora. Eu gostei mais do fato do traficante chamar de Jackal Mikeson do que de Michael Jackson. É isso mesmo. Do que de todo o contexto ali, mas é muito bom. Isso se amarra com uma conversa que a gente teve lá no Labo essa semana sobre o Michael Jackson ser o centro da representação capitalista na cultura. Sim. E só para encerrar, acho que é até mais interessante do que a gente está falando, mas só para encerrar, o que eu quero dizer? Olha a simplicidade do traço de todo o resto, mas como esse é um elemento que impulsiona a história do ponto de vista narrativo, tem muito mais trabalho de pintura, de desenho. Né? Você entende? Há um contraste. O Bottom é modernista, né? Há um contraste no nível de definição de desenho. E eu acho isso legal, porque justamente ela está guiando o nosso olhar através da definição de desenho, quantos detalhes o desenho ela consegue pôr para que chame a atenção de objetos, né? Então, assim, você vê que não é trivial, é isso que eu quero dizer, são coisas muito bem pensadas e muito, muito interessantes. Mas acho que a gente deve voltar novamente para a história, que eu acho que é o grande lance aí dessa animação. Sem dúvida. Bom, meninos, vocês que assistiram pela primeira vez agora, eu já tinha visto, então eu revi. Eu queria ouvir vocês um pouco como é que foi
ter conhecimento de uma animação com esse teor, que é um teor político, social, pessoal, né? E claro, em relação principalmente ao cinema em si, ao filme em si. Como é que foi para vocês? Eu gostei demais. Primeiro porque assim, eu tenho uma concepção de que toda animação do cinema ela é feita para adultos. O fato de que crianças assistem é um fato meio que como um subproduto da consequência de você fazer um filme pensando no adulto. Porque até mesmo, por exemplo, Toy Story 58, que está nos cinemas agora, ele não é pensado para a criança. Ele é pensado para o adulto que leva a criança. Então ele é um filme para o adulto. E aí ele chega ao mercado adaptado para o público infantil, por conta de todo o pretexto de ser uma animação e de você precisar ver com a família. Então, a princípio, toda animação que vai para o cinema fora, tipo coisas como Backyardigans, sabe? Aí sim, muito infantilizadas. Todas as demais, como Shrek, por exemplo, como Memórias de um Caracol, todas são pensadas para adultos. Se você vê as piadas do Shrek, por exemplo, se você perceber como são contadas as histórias de Toy Story, todas elas, as muitas que já existem, vocês vão perceber que não tem nada de infantil ali. Muito pelo contrário. Não é sempre o adulto que eles querem pegar, até mercadologicamente, não só do ponto de vista narrativo. Então, eu gosto muito de como a animação ela pode ser um recurso adulto também, como é no caso desse filme. Esse filme é completamente obscuro, né? Ele é um drama, naturalmente, ele é quase que um drama psicológico, porque ele traz à tona traumas, obviamente, de uma pessoa que sofreu ao longo da vida com uma situação muito séria e que a Flávia está celebrando agora como se fosse uma Gente, piada, né, para desculpa, quem mas vê o quem não tá nosso vendo? o nosso vídeo. Perdão. Quem não tá Ai, cara. assistindo, corre pra ver o que aconteceu, porque o Desculpa eu ter computador perdido a prega compostura peças. aqui. Desculpa, Jason, era Porra, o sobre Foi isso que Jason a gente falando, tava péssimo. nossa, falando. Eu sério, não mano. fiz nada. O computador tem vida própria, ele soltou balões coloridos enquanto o Jason falava de genocídio. Então, o que que eu posso fazer em relação a isso? Volta, Jason. Se eu Foi o fosse um computador, não foi. representante do governo que opera no Irã, você seria chicoteado agora, você sabe, né? Eu não tenho Por ser dúvida, eu uma não tenho mulher dúvida. cometendo um erro, inclusive. Mas enfim. Gente, o assunto é sério, a gente nem deveria estar rindo, mas assim, eu fui trollada pela tecnologia, eu tava parada, né? Eu não fiz nada aqui adiante, perdão. O, o filme, então, eu achei ele muito cativante, porque ao mesmo tempo que você tem um tom muito sério, porque ele é um retrato histórico. E é óbvio que você está vendo uma das perspectivas, você está vendo um lado da história. Só que é o Uhum, lado de uma vítima. De uma vítima que, inclusive, traz ali, em diversos momentos, fatos do que ela passou enquanto vítima. Claro que são relatos, mas enfim, a gente sempre está vendo um lado da história ao ver um filme, independentemente de qual seja. uhum, E ao mesmo tempo, você tem esse trabalho lúdico, como a Flávia falou, que conta a história. Muitas vezes a partir da perspectiva da própria criança enxergando todos aqueles fatos. Só que é uma criança adultizada pela situação, adultizada pelo fato social, e aí eu trago Durkheim, óbvio, de onde ela está inserida. Então, é uma história que é contada do ponto de vista de alguém que está vendo transformações da própria realidade. E eu gosto muito desse tipo de retrato quando a gente fala do Oriente Médio, porque a história é sempre a mesma. Como se fossem cinebiografias musicais, onde sempre que você vai ver uma cinebiografia musical, você está vendo a mesma história. Porque a história, de certo modo, né, de uma forma vulgar, grosseiro, ela se repete. Então, você sempre tem um país onde tinha uma determinada cultura, onde tinha uma determinada forma de governo, é invadido culturalmente, politicamente, ou até mesmo geograficamente por outra ideia, por outro povo, por outro regime político, ele é completamente depravado por esse novo regime e ele passa a viver, portanto, uma nova realidade. Então aqui você tem a história de uma personagem que busca fugir de todo esse contexto político, histórico, social, cultural, só que ela fica voltando a ele por conta do trauma. E aí a história uhum, vai mostrar que ela também volta contextualmente, porque ela precisa voltar para a terra dela, ver os pais, encontrar a família, entender como que a família está sobrevivendo ao longo daquele tempo. E aí você tem também atualizações históricas e fatos
que ocorrem entre períodos de tempo diferentes que vão construindo também a memória do que ela não viveu no país enquanto ela estava fora. Então, para mim, é um relato precioso porque ele mostra não apenas a personagem passando pelo contexto histórico, como também ela sendo ensinada sobre os períodos em que ela não está dentro do país pela própria família. E aí, eu já coloco aqui um marcador muito importante para a nossa análise. Eu vou criticar muito o que acontece nesse filme, a história que é relatada, mas eu respeito a religião. O que eu não respeito é a política religiosa. Tem muita diferença entre uma coisa e outra. Então, para mim, pouco importa qual é a religião que está sendo tratada. Só que há fatos históricos relacionados à politização dessa religião. E é justamente esses os pontos que eu vou pegar aqui para poder fazer a minha análise, o meu comentário sobre o cenário religioso que está sendo imposto aqui. Porque isso faz parte da história que está sendo contada. Sem dúvida, sem dúvida. Como é que foi pra você, Fer? Então, Eu tava olhando aqui. Depois eu volto. não, Tava não, fala procurando um sério. livro que eu queria mostrar, né, para vocês, para comparar aqui, que é uma outra graphic novel também, em contexto de guerra e tudo mais. Se eu achar, eu mostro. Mas vamos lá, fala, Fer. Então, eu vou confessar que foi meio mix de sentimentos, né? Porque assim, eu sou acho que a gente já discutiu em algum episódio aqui, eu sou meio nerd de história, geopolítica, eu gosto. Leio bastante, tá? Lógico, por, por, por curtição, não exerço nenhuma profissão ligada a isso, nem me pretendo profissional, mas eu entendo e conheço relativamente a história do Irã, desde o Shah e depois as revoluções, né? Até antes do Shah, né? O que leva o Shah ao poder e tudo mais. E aí é duro pra mim, acho que é até por isso que eu comecei falando pra vocês se tirar a história, porque assim, o que mais chamou a atenção, acho que do povo ocidental é a história, como o Jason mesmo chamou a atenção, de repressão, de violência do regime. Mas para mim, por já ter lido bastante coisa, eu achei que ficou até meio light. O que mais me atraiu, na verdade, foi a história individual dela, de superação, a relação com a avó que eu achei maravilhosa, Linda. a sensação de ter saído do país, e aí ela é uma estrangeira na Áustria, mas também quando volta já se sente estrangeira no próprio país de novo, então vira um nowhere, né, uma pessoa, um habitante de lugar nenhum. Então, assim, eu acho que esses dramas mais pessoais e universalizados me chamou muito a atenção positivamente. Para mim é o alto do filme mesmo, porque eu acho que é o que emociona pra caramba. Agora, a parte histórica, digamos assim, eu acho muito superficial. E tá tudo bem, tá? Não é um. Sabe, ela não se pretendia histórica. Mas eu fico achando interessante que o que mais chamou a atenção, tô pegando numa média geral, né, das pessoas, são questões, né, da repressão. Então, mas, pô, e a gente. É que talvez a gente até infelizmente acostumou esse nível de violência, né? Mas as violências, infelizmente, que ela enfrenta é relativamente pequena perto de outras que a gente sabe que outras mulheres enfrentaram. Não é uma competição de quem que se fudeu mais também, né? Mas eu acho que é isso. E assim, o que eu acho muito interessante, e também não é função dela fazer isso, mas é que ela pega um recorte de um ponto de vista de a qual classe social, etnia e cultura que ela pertencia dentro do Irã. Porque isso é outra coisa também que as pessoas acham que acaba tudo sendo meio maniqueísta, né? Como só existisse os caras que apoiam os ayatollahs e são xiitas e e ela, né? Assim, e a classe dela ali, que seria um pouco mais secularizada e tudo mais. Mas, cara, o Irã é um caldeirão de etnias, de ideias, de coisas diferentes. E ela conta um pouco sobre a visão dela. E tá tudo bem, entendeu? Mas é interessante que, assim, ela é de uma família relativamente pequena, burguesa, que se torna comunista. Se você parar pra pensar, é isso, a origem do relato Exatamente dela. isso. E aí, toda a visão de mundo dela acaba derivando desse aspecto, né? Pequeno burguesa que é convertida, digamos assim, ao comunismo, né? Porque pode ver, em momento nenhum, mesmo quando está faltando coisa durante a guerra, ela não passa fome. Né? Ela não tem coisas que talvez assim pra gente aqui do sul global, você atravessa a esquina, você tromba uma galera, né? Então, assim, eu acho que é super válido, eu achei muito interessante abrir os olhos do mundo, chamar atenção, embora também acho que a esquerda captura um pouco dessa narrativa e faz o que quiser com ela, né, para ter uma visão muito
estereotipada do Irã e uma simplificação do problema lá. Eu não quero abrir muito, mas é a mesma coisa o caso Israel-Palestina, entendeu, cara? Se você pegar esses conflitos do Oriente Médio e tentar simplificar, a chance de se errar é 200%, porque não é mocinho e bandido, não tem inocente ali, é 2.500 anos de tiro, porrada e bomba, de todo mundo com todo mundo ali, né? O berço da humanidade. Tá? Na verdade, eu ainda pontuaria, Fê, o seguinte, aqui, se você acha que você é um comunista em 2026 no Brasil e que, portanto, você olha para a causa não palestina, mas islâmica com pena deles, você seria o primeiro a ser morto pelo regime iraniano. Tá? Claro, pós autocracia, teocracia islâmica. Começa daí. Por quê? Sem o contexto histórico, fica parecendo que quando você fala do Islã, você está falando de uma minoria, que é o que se fala hoje em dia por questão de oposição, uma oposição barata, vagabunda aos Estados Unidos, e, enfim, a todo o conceito ocidental. Mas, na verdade, aqui, inclusive, pelo que o filme fala, não é a família toda comunista, é só o tio. O tio se declara comunista porque é um voto dele dizendo: eu sou comunista como oposição à revolução, suposta revolução, claro, islâmica que está acontecendo. Ele é perseguido por ser comunista. Da mesma forma como o nazismo também não foi um movimento de esquerda. Então não adianta falar que era de esquerda quando na verdade os nazistas perseguiam comunistas também. Então a gente não pode, de novo, cometer o erro de analisar a história com a ótica do presente. Até porque a nossa ótica do presente ela é completamente distorcida para justificar ideologias vagabundas que existem por aí hoje. Então, na verdade, os comunistas, eles se aliavam à União Soviética e, Flávia, pelo amor de Deus, você também, que é mais entusiasta do que eu nesse sentido. Se eu cometer alguma gafe aqui, algum erro teórico, vocês me corrijam, pelo amor de Deus. Mas, a gente assim, cancela, pode deixar. Vocês me cancelam, vocês me chicoteiam em praça pública ou no estádio de futebol, sei lá. Não, Gulag, manda pro Gulag que é mais... Mas, nesse sentido aqui, a esquerda real da época, os verdadeiros comunistas, não tinham absolutamente nada a ver com a invasão islâmica que aconteceu no Irã. E que depois aconteceria também em paralelo. Mas sobre isso, gente, mas aí que tá, né? Isso é muito complexo. Em primeiro lugar, eu convido todo mundo que está assistindo e que vá assistir o desenho. Meu Deus, eu chamei de desenho. Vá assistir a animação. Também, é bonito. Né, que vá... tem que fazer uma busca histórica e buscar a compreensão, sim, de todos os fatores, é óbvio. Como é que era antes? Porque, veja, se vocês procurarem na internet hoje análises ou sobre o quadrinho ou sobre o filme, vocês vão encontrar gente chamando a Marjane Satrapi de comunista e tem gente chamando ela de direitista. São umas coisas que você fala assim, não é possível, gente, que mundo que a gente tá vivendo. Então, assim, essa questão de querer colocar em caixinha e polarizar e falar é isso, é aquilo, ela mesma se colocou contra um monte de coisa ao mesmo tempo. Sei lá, a mesma questão do Nelson Rodrigues, todo mundo quer colocar em caixinha e falar isso, e aí eu preciso odiar, eu preciso amar. Ninguém precisa nada, em primeiro lugar. Agora, que uma certa inteligência da esquerda francesa apoiou o regime islâmico nisso, mas é amplamente registrado e documentado pela história. E eu estou falando de quem especificamente? Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Deleuze. Essa galera, os chamados intelectuais da época, adoraram o que estava falando. Eles escreveram sobre o assunto, eles estavam apoiando. E aí que tá, muitos... contra o regime do Shah Reza Pahlavi, com várias questões justificáveis em relação a isso, só que depois dos horrores, alguns permaneceram apoiando, e aí você não tem justificativa necessária que suporte, teoricamente, você falar, beleza, esse é um regime realmente muito bom, ele é democrático, ele é seguro, ele transformou o Irã num lugar maravilhoso e gostoso de viver. Então veja a discrepância cognitiva que a gente tem em relação a construtos ideológicos em torno disso. Que não é de hoje, como você está pondo. E que também não vai acabar, né? Essa é a grande questão, né? Não vai acabar porque a gente é livre, a gente faz o que a gente quer, né? Tanto bem quanto mal. Eu acho legal isso, cara. Eu acho que assim, você pode tentar ler antes ou se informar antes para ver o Persepolis, ou a partir do Persepolis vai atrás, porque pelo menos eu acho que ela é tão cativante enquanto obra, e essa história humanizada, individualizada, não é as iranianas, é a personagem, entendeu? É ela. É ela.
cria uma identificação que talvez vai fazer as pessoas irem mais atrás. Eu acho legal porque isso, até de certa forma, bem suave, fica claro um pouco o quanto que a galera... isso que eu falei, esse anti-establishment que tinha ali na época, mais alinhado com o comunismo e anti o Shah, caiu na clássica que o inimigo do meu inimigo é meu amigo e saiu pela culatra totalmente. Que daí os ayatollahs falaram, valeu galera, e chip off, né? Então assim, mas é como você estava dizendo, Flá, e o Jason também, existem algumas pessoas ainda, tanto à esquerda, assim, que tem um pouco de dificuldade de ter uma leitura um pouco mais complexa. Bom, da direita também, né? Que resume o Irã só a tiro, porrada de bomba, né? Um barril de petróleo a ser extraído. Mas... Então, tá. Não, você vai falar assim, que eu acho que esse aspecto da obra é importante, é relevante, mas eu acho que é isso que tá. Para quem quer discutir política com esse filme, eu acho muito fraco, muito suave. Eu acho que não tem elemento suficiente para a gente fazer uma análise política muito elaborada. Até porque é uma visão, com todo respeito, a autora é infantil. A parte que ela vive isso, ela ainda era uma criança. Tanto que é muito bonitinho a forma com que ela e os amiguinhos dela querem comer de porrada o filho de um soldado revolucionário islâmico que matou gente. Não, nós vamos matar ele também, não sei o quê. Então, assim... de criança, claro. Exato. Então, assim, eu acho bonito isso, porque, de certa forma, a gente encara muito problemas políticos sempre com uma visão muito adultizada. E você vê uma criança perdida no meio desse processo e tentando se descobrir criança e tudo mais, eu acho muito interessante. E eu acho esses aspectos da obra mais legal. E por isso que eu estou dizendo, eu acho que, assim, o grande lance que eu sinto do Persepolis, que foi a pergunta, né, do que você sentiu da obra, eu acho que a história dessa mulher é fenomenal, mas universalmente pensando na história da mulher. O pano de fundo da vida dela ter sido essas revoluções no Irã, primeiro para derrubar o Shah e depois passar por toda a Revolução Iraniana, passar a guerra Irã-Iraque e tudo mais, só mostra que assim, a vida é o que acontece enquanto o mundo está explodindo do nosso lado, né? E aí mostra as paixões, né? Eu acho muito gostoso ela descobrindo as primeiras paixões, depois dando com a cara no muro. Se você tirar do contexto... A primeira paixão dela é um menino que se revela gay. Exato, que chama cara. Fernando. Quem nunca passou por isso? Eu passo por isso duas vezes por ano. Então assim, pra mim esse é o temperão do filme. E aí talvez por isso que eu digo isso, sabe, de mixed feelings, porque me foi vendido Persepolis da primeira vez que eu fui ler, né, primeiro, e agora assistindo eu relembrei, como um baluarte geopolítico em graphic novel. E na verdade é uma puta história de um ser humano. Entendeu? É uma história. Entendeu? E aí eu fiquei meio assim, porra, mas cadê esse componente político foda aí? A história é bonita por si só, sabe? Mas é isso. Eu inclusive pontuaria, Fê, que, assim, na minha leitura, é até um erro você usar um filme desse como um objeto de análise política. Agora, mas tem que ser feito o contrário. É fazer uma análise fílmica a partir do contexto político. Aí sim. Porque até mesmo a forma como a história é contada, eu não li o livro, só vi o filme, ela é contada do ponto de vista infantil, lúdico, mas ela é escrita por uma adulta. Uma adulta que viveu isso até o fim da vida, inclusive. Apesar de que ela viveria ainda quase que o dobro do que ela tinha vivido até a época de qual a história se passa, até onde a história acaba. E isso é muito importante, porque é uma criança naquele contexto. Eu também tenho uma indicação de um filme que eu já citei anteriormente que fala a esse mesmo respeito. Você tem uma história humana à frente e você tem o cenário e todo o enredo baseado no contexto político-histórico que os personagens estavam vivendo. Mas isso é importante porque influencia a história dela. Então, por exemplo, a forma como ela vai passar pela puberdade. E como que ela vai passar a ocultar o próprio corpo por conta das imposições políticas da época. Entendeu? Isso eu acho muito interessante. Porque ela não consegue escapar do contexto político. É a mesma coisa do Ainda Estou Aqui. Por que eu particularmente não critico o Ainda Estou Aqui do ponto de vista político? Porque é um momento histórico que os personagens estavam vivendo. E faz total sentido você ver uma história humana que tem uma grande influência contextual
do momento histórico em que aqueles personagens estavam vivendo. Aí falam, mas por exemplo, o Agente Secreto ele não é um filme de ditadura. É óbvio que ele é, porque ele se passa dentro do contexto da ditadura. E a ditadura influencia o contexto do filme, apesar de eu não ter gostado. Mas isso em si não detrai a história, pelo Mas, contrário, não reduz a Uhum. história, não diminui a história. E não que você esteja falando isso, eu que estou afirmando mesmo, tá? Isso eu não, faz parte da história. mas na verdade foi muito legal você ter citado Ainda Estou Aqui. Eu lembro que quando eu assisti com a Flávia, quando eu saí de cinema, não sei se a Flávia lembra, a primeira coisa que eu falei para ela foi: é um filme de família. Sim, Falou. E esse é um Verdade. filme sobre uma criança crescendo no mundo louco. O que eu estou dizendo é o seguinte, tá? Eu sei que para vender você precisa ativar uma das bases ideológicas cativas para você ter um boca a boca. Mercadológicas também. Caralho, vamos ver Uhum. Persepolis aí, ó, filme de iraniana refugiada. Caralho, eu preciso ver. Então assim, dane se é bom, se é ruim. É a mesma coisa eu ainda estou aqui, tipo, dane se é bom, se é ruim. É o filme da ditadura. Mas cara, o que eu estou chamando a atenção é justamente assim, quem nos ouve acho que já não é muito dessa vibe, né? Mas não curta as obras porque ela está a favor ou contra dessa ideologia. Essas obras são Uhum. maravilhosas lógico, claro que por não. contarem uma história, no caso do Ainda Estou Aqui, de família muito bonita, cara. E nesse caso é uma história de uma adolescente, né? De uma criança que vai crescendo até a fase adulta e tem todos os percalços que isso faz em qualquer lugar do mundo, entendeu? E é lógico que a particularidade da história dela também deixa esse mais bonito. E aí talvez eu volte um pouco para o nosso começo, né, Flá? Que você estava falando assim, por que esse filme não ganha o Oscar? Talvez porque meteram política demais no meio. Hum. Por que o Ratatouille ganha? Porque o Ratatouille, cara, passa na China, passa no Não Afeganistão, mexe com passa. ninguém, né? É, Uhum. entendeu? Claro. Agora, quando você pega o Não, filme e põe uma peixa, é só ver o Emília Pérez. Lembra o rolo que deu mas por aí a causa? gente já vai pro kit, pro mau gosto, né? Não, A Emília É, Pérez ali chegou num foi. nível eu, de baixaria puta que merda, acho que nenhum eu outro filme chegou peguei em no todos os vespeiro sem querer, sentidos. não era essa. Pegou, é Não, o filme mais baixo que a gente poderia não, Eu citar. entendo que mas são eu. situações diferentes. Sabe por quê? Porque em Uhum. 2007 os filmes não eram distribuídos como são hoje. Então as pessoas que votavam no Oscar tinham menos acesso ainda aos filmes. Então Ratatouille ele é um filme americano. É mais fácil, ele Ah, tá em sim. todos os cinemas do mundo ao mesmo tempo. O apelo é maior. Mas eu não Mas. acho que ele não tenha ganho por ser um filme político. Pelo contrário, Não, não, eu acho que isso tira a chance. politizado. Porque daí você polariza. Entendeu? Não existe aquele distanciamento da obra versus ideologia do votante ou do analítico o suficiente para conseguir. Eu sei que é difícil, né? Muita gente vai falar, mas a vida é isso mesmo, a ideologia faz parte da vida e tal. Mas não sei, eu ainda tento acreditar que para algumas coisas na vida a gente precisa tentar, eu sei que é impossível, mas buscar, e mesmo que filosoficamente, uma certa imparcialidade, uma certa justiça, Não, entendeu? sem dúvida, a pior coisa que alguém pode fazer é deixar de assistir uma obra de arte É, ou de visualizar uma obra de arte, seja qual for, um livro, uma música, um filme, né, uma ópera, um balé, por questões políticas, porque não concorda com uma coisa ou outra. E a gente já parte do pressuposto errado. Ah, eu não concordo com o que aquele pintor fez na vida. Eu falei, mas a obra dele não é sobre isso. Eu tive uma ah, discussão essa semana sobre o Degas, por exemplo. Degas tinha uma vida super, né, esquisita, Uhum. posicionamentos horríveis. Não minimiza a obra dele, não diminui, assim como Caravaggio também não, assim como todas as questões em torno do que a gente já falou do Woody Allen em relação a um monte de gente. E a primeira coisa que eu falo é, em primeiro lugar, ninguém tem que ser o arauto da moralidade de ninguém. Se você Uhum. mexer demais, todo mundo deve alguma coisa, todo mundo fez algo do qual se envergonha, Uhum. né? E a grande questão é, estamos falando de arte, né? ah, Ah, não dá para separar e coisa e tal. A grande questão aqui nesse caso, e assim como eu acredito de muitos filmes e que vem piorando ao longo dos últimos anos, é que as pessoas sequer se dão ao privilégio da dúvida, do tipo, eu vou assistir e depois eu vejo como isso se Depois conecta. eu penso a respeito do que eu vi. Elas não Exato. querem. A coisa vem pronta, olha, não veja, não faça. Ah, porque o filme é de direita, ou porque o filme é de esquerda, ou porque o diretor X, porque a cantora. E isso diminui
tão drasticamente o nosso contato com coisas essenciais para a vida, que são as discussões que a arte propõe. Então, assim, esse filme, eu não tenho dúvida, Fer, acho que você tem toda a razão de que, enquanto discussão política, ele é mínimo, né? A gente Ah, pode partir para outras Irrelevante. obras. E a Irrelevante. verdade é que, exatamente, tanto faz. É um relato pessoal e que merece ser visto. E, aliás, eu acho que isso arrebatou muita gente, é porque, né? Não à toa, todo mundo começou. A Marjane se foi há 2 semanas e todo mundo ficou, poxa vida, perdemos alguém num valor inestimável aqui. é porque assim, a gente tá com quase 50 minutos de episódio e é foda, né? Porque talvez nem era Não nosso falamos tanto do objetivo. filme. Mas só pra. Vou tentar. Eu sei que é difícil pôr um ponto final, mas vou tentar pôr pelo menos um ponto e vírgula nesse assunto, que acho que é o seguinte. O problema é que existem pessoas à direita que se negam a ver esse filme porque ele é taxado de esquerda. Entendeu? Apoiador Essas comunista. pessoas que morram, essas pessoas que Não, morram, o e que eu daí? quero dizer, não, mas Não é dá, né? Não justamente o contrário. O que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que o que seria legal para nossa audiência aqui, a ideia é justamente disso. Seja você que nos ouve. É que o duro é o seguinte: se a pessoa for de direita, eu nem sei se ela entrou no vídeo. Você pode ter visto, sei lá, como vai ser o nome do episódio. Mas se você tá aqui e ainda tá com o coração aberto, é isso que eu falei: se você tiver direito, dê uma chance para isso. Do mesmo jeito que a galera de esquerda tem que dar chance pros negócios que você vai falar que. Entendeu? Nossa, Esse... Fer, coloque na tela, então, a imagem de Deus com Marx. Aí as pessoas não vão ficar aqui mesmo. Ah, é verdade. É Peraí que aquele eu vou achar momento que aqui. ela tenta um suicídio, né? Ai, pode falar isso? Na verdade, eu acho, claro que Pode. pode, você não pode escrever o suicídio, mas pode falar suicídio. Né? E ela morre, teoricamente, e ela só Eu vou colocar ascende isso aos na thumbnail. céus. Não, por favor. E aí ela ascende aos céus e ela encontra com Deus, e Deus fala, viu, filha, não tá na tua hora. E do lado de Deus tá Marx. Isso é algo. Mas naquele universo, isso faz sentido. Claro, a personagem faz As parte. pessoas Isso se é formam. uma zoação ao Marx, gente. Isso é uma Pode ser zoação ao Marx. também. Mas Cara, eu também acho que pode não nesse caso ser. Acho que ela é eu mais vejo as duas devota do coisas que acontecendo. zoada. Não, Deus tira um sarrinho do Marx ali, porque o Marx levanta a mão e fala, né, vamos à luta, e Deus fala, aham, tá bom. Tipo, foi um senta lá, Cláudia, pra ele, entendeu? Mas ainda Não, ele assim, fala. é a ideia. Não vi A desse jeito. ideia aqui, pessoal, é que nós somos seres complexos e muitos deuses nos habitam. E tá tudo bem, inclusive, se você coloca Deus e Marx no mesmo patamar, isso faz sentido pra você. Não é o meu caso, mas veja, é possível que isso constitua as pessoas dentro de uma lógica e ali, naquele sofrimento, no pensamento de todo o sofrimento que aquela pessoa passou, é possível que Marx estivesse num panteão juntamente com outros. E claro, isso daqui é uma sátira. De novo, não é para ser Exato. sério, né? É uma sátira. Mas ainda assim, existe todo um discurso ali do tipo, poxa, tanta gente morreu lutando em relação a isso, e olha só onde a gente chegou. Existe uma verve ali de consciência em relação a isso que é interessante. É porque eu Agora, acho que de assim. novo, não assistir o filme por esse ou outro fator não faz o menor sentido. Mas olha, eu vou falar. Eu acho que uma das coisas que fica clara no filme, pelo menos pra mim, né, é que ela se sente muito a detentora do legado do avô e do tio, Uhum. né? Eu Claro, ela acho é uma que nova geração. não, mas no sentido de ser revolucionária e querer assim, porque veja, começa com a parada assim, o chá é um regime centralizado, gasta uma grana, pega, é muito colocado a pessoa em primeiro lugar e tudo mais, tá, vamos tirar. E aí os avós, né, e o próprio tio começa lutando com isso. O avô morreu antes, mas o tio, quando passa para o regime teocrático dos ayatollahs, ele se ferra mais ainda até que ele acaba sendo morto, né? Então eu sinto que ela é uma personagem que vive um pouco nessa... o sentido da vida dela foi dado pelos A antepassados. sombra deles. Exato. Então Mas eu vou não dizer, vejo muito mas, como... Eu que eu falo assim, eu não vejo mas digo muito como mais. uma brincadeira. Eu vejo assim, porque no fundo ela tá sentindo que para ela continuar a viver nesse caso, porque assim, ela passou por muitos problemas e tal. Como você falou, ela quase retirou a própria vida. Mas eu acho que nesse caso, eu acho que é mais uma coisa assim. O Marx aqui está representando o legado dos antepassados dela, dizendo, ó, vai para frente que você tem coisa pra fazer nessa vida. Sim. Você não pode ser uma bunda mole que vai tirar a própria vida, entendeu? Mas eu digo mais, ela foi a mais revolucionária de todos porque veja onde ela chegou. Veja o que ela fez.
Veja quem. A gente está no Brasil 2026 discutindo uma obra de uma iraniana que passou por isso na década de 70, 80 e 90. Isso é brilhante. Se isso não é Fantástico. revolução, não sei o que que é. Isso é uma revolução. Isso é Exato, revolução. exato. Isso é real, isso é palpável, isso é prático. E acho que Olha é que legal. linda essa cena É muito dela, bonita, né? Deus segurando ela na mão, que coisa linda isso, Depois ela vai gente. mandar Deus se foder, que eu achei incrível. Mas Vai. Ela tá brava com Deus com toda a razão, quem nunca, com né? toda a razão. É claro, né? Mas Humana. Não, assim, acho que essas contradições humanas que ela mostra, né, nesse trecho, esse daqui que é o namoradinho dela, que ela é uma das melhores é uma das coisas passagens, né? Eu mais É coloquei legais, né, muito aqui. cara? boa. É É muito bom. muito Gente, boa. isso é genial. Me lembrou de outro filme, 500 Dias com Ela, que eu adoro, né? E a Minha ideia de biografia. como Você gosta, Jason? Olha como você vai falar da minha biografia agora, hein? Meu Esse Deus, filme é a minha Jason, biografia de trás pra frente. Um dia eu te conto uma história minha com esse filme que não pode ser revelado nesse momento. Mas a grande questão aqui é quando ela tá apaixonada, quem nunca? Se coloquem nesse papel. Ela estava apaixonada e ela vê esse primeiro grande namorado e amor da vida dela com os olhos da beleza de todos os apaixonados. Tudo é lindo, tudo é mágico, o carro flutua, a relação é divina, eles se divertem, ele é lindo, É. ele é maravilhoso. E quando ela pega ele na cama com outra, o que acontece? Os óculos do amor saem e ela enxerga Ele ele como ele de enfeia, fato né? era. É Ele baranga. fantástico isso. Medonho. Ele Tinha era espinha, dente separado, desgraçado. meio É, tem caolho. uma, tem mais uma, Fer, deles dois. Isso, essa daí. Ele escreve mal. Completamente. Ele é tudo de Nada que ele ruim. faz Ele presta. não. Nada, ele não trata ela bem, ele é feio, ele escreve mal, ele manda ela fazer todas as coisas e fica ali folgado e preguiçoso. Ou seja, veja o quanto a gente se transforma através do amor e ela tá mostrando isso graficamente, como é que a paixão funciona. E uma vez que a paixão acaba, acaba toda a beleza da cena. Então, isso é sensacional. E isso leva ela à primeira grande crise que ela tem ali em Viena e que vai dar muito ruim. Mas realmente é uma história de superação o tempo inteiro. Superação da guerra, superação das questões, daquilo que se acredita ou não. Tem outra passagem muito legal, quando ela conhece os amigos em Viena. Tem Tem aqui, uma. Flavinha? Tem um estilo aí da galerinha com que ela vai conhecer Ah, os tá. niilistas. E é muito engraçado porque, de novo, é uma tiração de sarro, porque são os niilistas de merda, porque são aqueles que fingem ser niilistas. Eles Uhum. fingem que a vida é uma porcaria, porque na verdade a vida deles não é, e eles precisam ficar inventando sobre isso, enquanto a vida dela de fato é uma merda. E aí e chega em dado momento que ela fala: vocês não sabem o que é isso de verdade. Você tá aí pregando um negócio que você, sei lá, você não aguenta 5 minutos no Irã vivendo o que eu vivi. Isso é Uhum. genial, mais uma forma muito gráfica de mostrar a superficialidade do pensamento europeu em relação ao que se sabe do Irã, ao que se conhece de fato de guerras e de questões de vida, né? É engraçado que ela chama de self-imposed nihilism, né? Então é o niilismo autoimposto. Autoimposto. Se Mas é que é... isso é possível. É muito E o, bom. e o lance dessa mina É aqui ser muito engraçado. brasileira, não é demais? Aí ele vira para ela e fala assim: "Ah, mas você já viu gente morta?" Ela falava a todo momento. Que É, radical isso, hein? Que eles eram é. punks também, né? São os Eles eram punks punks niilistas. nihilistas e Muito bom. assim, é só poser, é o que a gente chama de É poser. Essa lógico. galera é totalmente fake. Por quê? Porque a vida deles é boa, porque no Ó, Natal todo mundo foi para casa do pai e da mãe, enquanto ela ficou jogada às traças ali sozinha com aquelas freiras estes terríveis. estes self-imposed nihilists, né, que ela coloca ali, são os atuais defensores de quem? Quem vocês acham que eles são hoje? Da Ah, causa tem, palestina. São tem uma são os defensores da miríade de causa palestina. pessoas. São as Tem uma pessoas que vivem miríade. no Brasil, na classe média brasileira, falando: ai, nossa, como eu estou preocupado com o que acontece. A África já saiu de moda.
Com certeza. Né? Ninguém tá mais preocupado Ninguém com o que acontece fala. na África. No país África, né? Como o nosso Meu amigo, Deus. o nosso amigo diz, né? Como o Francisco disse. País África. Mas assim, a África saiu de moda. O que está acontecendo no chifre africano já tem 500 anos, isso não importa mais. O que importa é, de fato, o que acontece apenas na Palestina, na região palestina. Enquanto isso, nós continuamos a viver a mesma história que esse filme retrata. Uhum. 50 anos depois. Isso é incrível. Então, assim, ninguém olha para essas mulheres. Estes falsos nihilistas do filme são hoje as pessoas que olham para a Palestina dizendo que estão preocupados, isso vivendo na realidade classe média e alta aqui no Brasil, e não olham para o massacre que continua acontecendo no Irã, principalmente de mulheres. Uhum. Principalmente de mulheres. E essa é a crítica do filme. Ela tenta se descobrir mulher ao passo em que o contexto social, histórico e político que ela vive não permite que ela se torne uma mulher, não permite que ela conheça a liberdade que uma mulher deveria ter no filme. E ao mesmo tempo, o filme também tem um laivo niilista que é ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, tem uma vida cotidiana ali, né? Então toda vez que, sei Exato. lá, as puxa-sacos do governo iraniano, que são os islâmicos, né? Colocam uma regra nova, colocam um fato novo que elas têm que obedecer, elas viram o olho para cima, elas Uhum. rolam o olho e simplesmente, puta, mais uma merda agora que eu vou ter que continuar cumprindo, e a vida continua. Isso Uhum. que é engraçado, né? Muito bom. Oi. A grande questão em relação a tudo isso é exatamente essa discrepância entre o que você ouviu falar e o que de fato as coisas são. Uhum. Né? Tomar partido de causas que você não faz a menor ideia do que seja, porque você não vive isso, porque você não conhece ninguém que viva isso, e porque simplesmente você ouviu falar sobre isso na internet porque chegou até você por, sei lá, amigos ou correntes de WhatsApp ou vídeos duvidosos do YouTube. O grande problema é esse. E é exatamente esse tipo de problema que ela coloca aqui de forma absolutamente aberta e clara e evidente. As pessoas não sabem o que acontece, eu sei, e aí ela passa, inclusive, a sofrer em dado Uhum. momento, porque ela é alguém que conseguiu fugir do inferno, estava sã e salva na Europa, enquanto a família estava lá sofrendo, enquanto os amigos estavam lá na guerra. E aí ela começa, inclusive, ela entra em depressão também por conta disso, porque ela começa É. a não conseguir lidar bem com o fato dela ser uma sobrevivente. Né? E historicamente falando, isso acontece com vários sobreviventes de guerra em geral, do tipo, por que outros morreram e eu fiquei? E o peso da culpa é tão gigantesco em relação a essas pessoas que elas entram em depressão e muitas mais pra frente não conseguem sobreviver de fato e se reerguer. E é o que vai acontecer com ela, quer dizer, ela cai numa depressão profunda, ela volta pro Irã já jovem aí com seus 20 anos, né, 18, 19 anos, enfim. E lá nada faz sentido, porque é o que o Fer falou. Em Viena, na Europa, ela é estrangeira e as pessoas olham pra ela de forma exótica. Os punks querem andar com ela porque ela é diferente, não é porque eles gostam dela. É porque ela enfrenta o sistema, isso muito entre aspas, e eles só gostam daquilo que enfrenta o Porque ela sistema. é uma punk de verdade. Eles É, não, eles são punks exato, esteticamente exato, falando. Né? exato. Então, eu acho isso muito bonito, Flá, quando ao longo do filme ela descobre a música. Porque a música que ela vai descobrir, a Hum, música punk, punk rock, que ela coloca, até o Michael mesmo sendo heavy pop, metal, mas ela começa com Iron tudo, Maiden né? ali. Mistura É. absolutamente tudo ali no mundo dela, isso é muito legal, porque a música vai gritar a expressão de uma dor que ela tem, que ela que veio do outro lado do mundo, de uma cultura que era parecida, porque o Shah Reza Pahlavi, inclusive, queria, ele tentou se aliar aos Estados Unidos, inclusive, ele tentou se aliar aos Estados Unidos para modernizar o Irã, uma cultura que ela queria dar uma continuidade foi interrompida com uma foice, com um Uhum, chicote ali naquele momento. Então, quando ela descobre essa cultura na música que ela começa a ouvir, e a música grita literalmente o que ela tem dentro dela, e ela encontra isso, né? Ela encontra essa expressão, assim, é uma sequência de cenas muito uhum. bonita, muito significativa, porque ela descobre a liberdade dela na música que ela tenta cantar. Isso é demais. Inclusive, tem o antes e o depois.
antes dela ir para Viena, quando ela ainda é uma pré-adolescente, e aí aquela sequência, Fer, coloca pra gente, por favor, ela indo atrás dos cambistas para conseguir a fita cassete com a música que ela quer. E aí os cambistas, olhem eles aí, em vez de droga, o que que eles estão vendendo? Falando baixinho. Você CDs. passa ali e fala, Bee Flavinha, isso não é é, cambista, não. Isso daí chama traficante. É que É traficante. traficante, né? Que não vem Traficante, real, Traficante de real, música. muito bem. traficante de Traficante de música. música. É. E aí eles vão abrindo a capota e mostrando, né? Olha, eu tenho Bee Gees, eu tenho Jackson, como que é, Jason? Jackson, É, Jacko Mikeson. Jackal Maxson. Porque E aí vem. os idiotas islâmicos ao redor deles não entendem. Que é a mesma coisa que a gente fazia aqui, por exemplo, para passar na censura da ditadura. Você começa a fazer jogo de frases assim para ninguém entender o que você tá falando. Pra ninguém Puta, entender. isso é muito engraçado no filme. É Uma muito sacada engraçado. boa demais. E aí ela chega no Iron Maiden e é ali que ela compra a fita com o dinheirinho ali da mãe e vai pra casa ouvir e bater cabeça como um bom amante de heavy metal. Até E que aí mais vem. tarde ela vai Aham. cantar Eye of the Tiger. Exato, a Para melhor simbolizar, sequência do para filme. Na hora que simbolizar ela a tá se liberdade preparando. dela e a vontade de ir para a guerra mesmo, de ir para a luta, claro, não a guerra literal aqui, né, mas Diária. o Uhum. enfrentamento a esse chamado contra a mulher que ela vem se tornando. E essa cena é muito boa porque é o instrumental real, original da música, com a voz dela cantando Eye of the Tiger, com o sotaque dela cantando Eye of the Tiger, e é muito bom porque É não é muito uma bom. performance artística, aquilo é o karaokê do nosso dia a dia que passa pela nossa cabeça, como se a nossa vida fosse um musical mesmo, né? E, Tem aí poxa, a que, imagem, que cena Fer. incrível, que cena É uma cena maravilhosa. incrível, gente. É sensacional, porque Sensacional. ela tá saindo da depressão. Foi depois que ela volta pro Irã e na faixa dos 20 anos, cai naquela depressão profunda. E aí, quando ela vai pra terapia, tem uma tiração de sarro da terapia ali muito interessante também. Ela tá ali com o cara, com a imagem de Freud O atrás. E o Freud que lá que ele tá fazendo? O Freud tá lá atrás e ele tá desenhando uma casinha, um solzinho, não tá nem aí pra ela. E ele simplesmente dá remédios Crava fortíssimos, ela fica o diagnóstico, completamente né? dopada, anestesiada. né? E depois É. disso que ela decide voltar à vida, e aí vem ela dançando o Eye of the Tiger, que é brilhante. Tem a cena dela fazendo exercício físico, cantando. E só para vocês saberem, quem dubla a Marjane é a Chiara Mastroianni. Quem dubla a mãe dela é a Catherine Deneuve. Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Então, a hora que ela canta Eye of the Tiger, inclusive, é toda desafinada, é toda. Por quê? Porque é alguém que é uma pessoa comum como eu e você cantando ali. É Cantando uma muito música. bonitinho. Em casa, tentando sobreviver. Adoro a Chiara Mastroianni, aliás. Então, isso tudo é uma visão muito lúdica e engraçadíssima, inclusive, de você lidar com as decepções da vida. Então, eu não sei quem eu sou uma estrangeira onde quer que eu vá, eu sou uma estrangeira, inclusive, na minha própria terra, mas vamos lá, deixa eu ver o que que eu consigo fazer a partir disso. E aí ela decide se casar também numa situação super precipitada, casa com qualquer, não é feliz. Mas eu queria, antes da gente terminar, falar da relação dela com a avó, que eu acho que é o que conduz o filme todo. É uma relação extremamente sincera. A avó é muito claro, a avó fumando o cachimbo no fim do filme aqui é muito legal. Ela é completamente liberal, mas ao mesmo tempo ela sabe o que é a importância da tradição, porque é isso que ela fala para Marjane. Você não deve esquecer de onde você vem, você tem que lembrar quem você é e de onde você vem. Isso é a fala de alguém que entende a importância das suas próprias raízes e deixa isso muito claro para ela, muito claro para ela. Quando a Marjane ou Margi, o jeito que ela chama que é bonitinho, titubeia e faz algo que não é legal, finge ser francesa em vez de ser iraniana e tenta enganar a polícia da moralidade ali para conseguir usar batom, ela fala: Olha, você tá me decepcionando porque você tá esquecendo as suas raízes aqui. Todas as sequências das duas juntas são muito bonitas. Essa daqui no Muito final, que elas boas. estão no Mar Cáspio, respirando o ar puro do Mar Cáspio antes da Marjane finalmente ir embora de vez e ir para a França, é muito bonita, é muito tocante.
Nesse ponto ela já tinha com total consciência que ela não voltaria ao Irã e não veria mais. A Uhum. avó, com certeza, os pais mais novos, pode até ter uma possibilidade, né? Eu acho interessante porque nessa sequência, você acabou citando, eu acho que por que a avó dá um carreirão nela? Porque, na verdade, para tentar se livrar da polícia dos bons costumes, ela faz uma falsa acusação contra um cara. E Uhum. aí a avó dela fica puta, do tipo assim, ó, você não pode pôr o seu interesse pessoal de usar batom e ferrar com um homem que tava sentado no banco que Inocente. tinha paquerado ela, mas não tinha falado obscenidades e tudo mais, entendeu? E era uma paquerada a lá regime islâmico. O Alemão deu uma olhadinha assim, e depois voltou para trás do jornal, né? Então eu acho que isso eu acho muito corajoso de toda a obra, porque ela não tem vergonha em momento nenhum de mostrar a fragilidade. A gente está numa época de cinebiografias tão chapa branca, né? E uma mulher que fez a própria biografia, escreveu, ela mostra todos os erros, a falhabilidade. Então, assim, ela foi incoerente, ela foi imoral em determinados momentos. Ela tem uma hora que ela, para tentar se enturmar lá na Áustria, ela nega a origem iraniana. Ela fala que ela é francesa, quando tá de papinho com o cara num rolê. Então ela mostra todas as vezes que, de alguma forma, ela errou. E eu acho isso fantástico, cara. Isso dá uma humanizada no personagem, entendeu? E aí faz a gente refletir que, porra, muitas vezes a gente erra também, mas tem que vir uma avó maravilhosa como essa e pôr a gente de volta no prumo. Falar, oh, não esqueça quem você é, não esqueça das suas raízes. Porque imagina, ela é uma criança e de uma família nascida pré-regime. Eu imagino que as crianças que estão lá agora, desde que o regime está lá, não tem essa sede de liberdade, de integração. E acho que a narrativa é muito bonita de construir, que ela, desde pequenininha, já era meio da pá virada. Usava tênis, já ouvia música ocidental. Amava o Bruce Lee. Amava o Bruce Bruce Lee. Lee. Acho que Que será que tem um lindinha. Ela takezinho? imitando o Bruce Lee, eu acho que eu coloquei. Não sei se tem. Aqui, mas ó, o começo da relação dela com a avó, aqui era quando ela tá falando os mandamentos da profecia que ela vai fazer, que ela será, né? Então, bonitinha. Eu não sei, acho que não vou ter, não, infelizmente. Talvez eu não. Eu acho que eu não tudo coloquei bem. ela lutando karatê, não. Mas então é isso, cara. Eu acho que esse aspecto, quem não assistiu, assista, porque você vai conseguir ver uma pessoa de peito aberto para mostrar a fragilidade. Ela não é uma heroína, ela é uma personagem muito verdadeira mesmo. Tanto que eu vi uma entrevista da Satrapi falando isso, que ela tem noção de que é um recorte da realidade, é meio cinebiográfico, mas como toda ficção vai dar uns erros, né, feita de memória, mas ao mesmo tempo ela levanta um aspecto que é da corrente que eu acredito também, que até os documentários, pelo fato de ser um recorte da realidade, acaba levando sempre a uma interpretação muito única e particular. Mas, gente, isso é legal, cara, sabe? Tipo, a gente, na verdade, ter o contato com uma visão de mundo de alguém diferente da gente e tão aberta, né, mostrando seus erros e seus defeitos, ao mesmo tempo também mostra suas virtudes, eu acho que é uma coisa rara hoje em dia. Hoje em dia a imagem é muito controlada, vocês concordam comigo? Tipo, Sim. redes sociais, as pessoas têm todo um legado para cuidar, então não pode falar as coisas ruins que as pessoas fazem, né? Acho que o próprio Jason, em outro episódio, citou a cinebiografia do Elton como outro ponto muito bacana, que mostra os lados ruins da vida, e se comparado ao Bohemian Rhapsody do Queen, que tem meio erro, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito legal. E também por ser de 2007, essa integridade da obra e artista estava mais forte. Eu acho que hoje em dia, se infelizmente, sei lá, a Disney ia pegar para fazer esse negócio e comprar os direitos. Ia fazer ela uma super heroína. Cara, aquela época da Disney que começou a fazer inclusão para tudo que é lado. Não, eles fizeram a Kamala Khan na Marvel, que é isso. Entendeu? Eles mostram os imigrantes islâmicos
que de fato são imigrantes porque fugiram do inferno, que é aquela merda, para onde? Para os Estados Unidos, é óbvio que fugiram para os Estados Unidos. Quando não para a Inglaterra, quando não para a França, você entendeu? Porque são os países que, por mais que sejam criticados por tudo de errado que acontece no Ocidente, é óbvio que sim, são esses países que garantem as liberdades, são essas democracias que garantem essas liberdades, são os países capitalistas que garantem essas Por liberdades. enquanto, você né? entendeu? Vamos lá que Estados Unidos hoje já não, né? Não, é claro, Temos alguns problemas, muitos O Trump, problemas aqui em relação a isso. o Trump, desde que se meteu nesse conflito, já matou cerca de 1.500 pessoas no Irã. É Isso um não se desgraçado. esconde. É. Você entendeu? Mas aí a gente está falando dos Estados Unidos como uma autocracia, que é a mesma coisa da Rússia com a Ucrânia, por exemplo, entendeu? Vira uma autocracia. Agora, essas pessoas não fogem para o Brasil, por exemplo. Você entendeu? Por quê? O Brasil, você pode falar Não, o Brasil Líbano. recebe bastante gente. Não, o Brasil recebeu o Líbano inteiro, praticamente. Recebeu muito mais do que o Líbano comporta de Tem gente. mais, exatamente, tem mais libanês líbano aqui do que Mas no eu tô Líbano. dizendo que é o seguinte, o primeiro ponto de partida da maior parte dessas pessoas são democracias muito bem estabelecidas. Sempre foi. com E a gente certeza. sabe Eu disso. acho que são economias mais desenvolvidas também, viu? Eu acho que muita gente Claro, evita é o óbvio. Brasil, nem é tanto pela questão óbvio. democrática, acho que é pelo regime econômico, né? Não, Ó, ninguém evita o Brasil por questão Normalmente democrática, por uma questão coisa tá econômica. atrelada. Normalmente uma coisa tá atrelada à outra. Não, é porque você vai ver Claro. uns malucos Democracias falando hoje bem em dia que a gente tá estabelecidas vivendo conseguem numa ser ditadura aqui no economicamente Brasil. viáveis. É. Tem Você uns vai se malucos. sentir muito mais livre nos Estados Unidos do que você se sente no Brasil. Isso é fato. Então, Não aí hoje. depende, hein, mano? Aí hoje. depende. Gente, Não, óbvio que eu tô falando no contexto do filme. Não, mas hoje em não dia, tá, claro, hoje em dia óbvio. o Trump Não, ele é um veja. outlier. A gente sabe que o Trump é um 80, outlier. mas, no cara, Brasil a gente já estava em ditadura, né? Não tem nem o que comparar nesse sentido. Mas é isso que tá. Eu tive o prazer, né, de fazer uma puta viagem nos Estados Unidos durante o ano de 2010. Eu cruzei os Estados Unidos inteiro de carro com meu irmão. E, cara, é meio próximo de 2007. Eu não me sentia mais livre lá do que no Brasil. Eles são uma sociedade mais desenvolvida do ponto de vista econômico, até mesmo dessa ideia de comunidade, de ter regras. Mas, por exemplo, eu estava visitando um monumento, aí, como qualquer pessoa, qual que é o caminho mais curto entre dois pontos? Uma reta. Comecei a pisar na grama. Maluco, veio um guarda, quase quis brigar comigo. Eu falei, você tá maluco, irmão? Tipo, não, você tem que dar a volta. Porra, velho, é grama, Mas foda-se a você grama. foi imoral, você pisou na grama, você não pode matar o Não, povo. mas aqui é Brasil, irmão. Aqui você pisa onde você quiser, tá ligado? Tipo, Então, eu acho que Esse é o problema. você Não, como mas- um transgressor se sentiu mais à vontade no Brasil. Claro, pô, aqui é minha terra, é muito tranquilo, tá ligado? Meninos, Mas eu- só um último adendo. Fala, Fer. Não, eu fui buscar informação aqui. Entre final do século XIX e o século XX inteiro, 1,6 milhões de iranianos vieram ao Brasil. Não, a gente tem muito quantos imigrante foram do para os Oriente Estados Médio em Unidos? geral. Eu não sei, eu preciso ver aqui, peraí. É isso que eu tô querendo dizer. É, que, a questão cara, da o que proporção. é que os Estados Unidos, o chá foi pra lá também, não foi? Aí foi uma galera junto. Só um último adendo antes disso. Deixo esse filme como algo a ser assistido enquanto cinema, enquanto obra de arte. Tudo que a gente analisa aqui tem a ver, obviamente, com esse universo, mas não é coincidência que ontem mesmo foi noticiado que uma cantora iraniana de 29 anos, foi amplamente noticiado, vocês podem buscar em qualquer fonte. Ela postou um vídeo cantando no YouTube dela, sem véu. E ela foi condenada pelo regime iraniano a 74 chibatadas, ou chicotadas, como castigo, porque ela infringiu a lei da moralidade e da castidade pública. Só para vocês saberem que a gente está em junho de 2026. A gente não está falando dos anos 70, não está falando dos anos 80, nem de quando o filme foi lançado em 2007. Ou seja, de fato, é algo a se prestar atenção e se refletir. Cara, o duro. Eu preciso. Não, Pode falar, Fê. Não. Não, eu ia dizer Bom, o seguinte: eu preciso me explicar no sentido de que, assim, eu não caminho nas linhas da objetividade. Então é lógico que eu generalizei dizendo que ninguém vem para o Brasil, como querendo dizer, a proporção de pessoas que migraram para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a França, ela é menor do que para o Brasil, exceto pelo Líbano, que a gente sabe que a gente recebeu a população libanesa aqui.
né? É óbvio que vem muita gente para o Brasil, porque é mais barato vir para o Brasil do que ir e se manter nos Estados Unidos, principalmente como um imigrante que não fala a língua do país para onde está indo. O fato é que ninguém migra para países islâmicos para ter uma vida melhor. Isso é fato. Ah, Da mesma forma que teve uma vez que é o assim, muro de Berlim. O pessoal é só pulava lógico. de um lado pro outro. É Entendeu? lógico, só pulava pro lado capitalista. É isso que eu quero dizer. É óbvio. É. Você vai onde está a democracia mais sólida, você vai para onde tem a economia mais sólida, você vai para onde tem a liberdade mais sólida. E os países de primeiro mundo, capitalistas, e democracias de segundo mundo, sei lá, de terceiro mundo, sempre vão receber essas pessoas, porque qualquer lugar, o inferno é melhor do que esses lugares. Teve uma vez, a gente estava discutindo o filme No Labo, por exemplo, e eu falei o termo, como que é o... não é não é islâmico fanático. Qual que é, Flávia, aquele termo que se usa? Não sei. Quando você vai falar de um fanático religioso, esqueci o nome, do ponto de vista islâmico. Você está retratando um extremista. Um extremista islâmico. Eu usei esse termo. E aí uma amiga nossa falou, ela depois usou o termo para falar extremista cristão. E eu entendi, não que tenha sido um recado para mim, mas assim, eu sei que é muito pejorativo falar o islamista extremo, ou então qualquer coisa que seja nesse sentido. Só que você prefere pegar um avião com um cristão fanático do que com um islamita fanático, ou com um islâmico fanático. Por quê? Porque o islâmico leva a Guerra Santa a sério. Então não estou falando isso no sentido de que o islâmico ele é uma pessoa complicada por conta da religião que ele escolhe, não. Mas é porque os fanáticos islâmicos levam o que eles falam a sério. Cristão fanático aqui no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, o máximo que ele faz é bater numa mulher, por exemplo, porque eles vivem essa hipocrisia do caralho que eles fazem. Você entendeu? Um ateu fanático, do ponto de vista político, ele causa um puto estrago, como a gente já viu na União Soviética. Assim como você pode pegar, claro, um ateu, um cristão fanático como Hitler, por exemplo, e fazer um estrago também. Só que pessoas comuns, por exemplo, quando você pega alguém fanático religiosamente falando, os cristãos, eles são completamente pífios perto do que essa religião, quando associada à política, como foi associada historicamente, consegue fazer. E esse filme é uma denúncia disso. Esse filme mostra a Marjane falando o tempo todo que aquilo não é o país dela, aquilo não é a Pérsia. Antes, até então, até o momento, o contexto histórico, aquilo era persa ainda. E ela fala, isso que eu estou vivendo aqui, essa opressão que não me deixa ser mulher, não é o meu país de onde eu venho, não é a minha cultura, e é justamente isso que eu quero trazer de volta para o meu país. E essa mulher, ela morreu fazendo isso, e ela morreu não sendo reconhecida por boa parte hoje do Ocidente, que fica olhando justamente para uma causa específica em nome de uma ideologia. Não é pela causa, é pela ideologia. Por isso que essa mulher poderia ser muito mais reconhecida, ela poderia ser muito mais heroína do que ela foi se a gente tivesse a moral de reconhecer quem ela foi publicamente. Não pessoas como nós, eu quero dizer, mas pessoas como quem a gente relatou aqui, que dizem preocupadas, por exemplo, com o feminismo. Eu sou feminista. Você é feminista até a página 2. Porque quando você tem uma mulher como a Marjane... qual que é o sobrenome dela, perdão? Satrapi, perdão. Você se cala diante dela, você se cala diante do heroísmo dela, você se cala diante do heroísmo de mulheres como essa garota que cantaram gravando uma live no YouTube que agora vão ser apedrejadas, vão ser chicoteadas, porque isso não dá ibope hoje em dia. Cara, eu vou pôr um contraponto aqui, e só porque também acho que, só para falar minha visão, não concordo nem discordo do Jason, acho que cada um tem a sua. Mas do alto do meu ateísmo, que talvez tenha uma visão um pouco mais distanciada das religiões, eu não vejo que alguma religião específica é o problema, não. Eu acho que são extremistas, porque se você pegar sei lá, óbvio, um confucionista extremista, ele vai criar problemas. Sei lá, entendeu? Um budista extremista, sei lá, espírita. Pô, espírita os caras são doces, né, velho? Também vai dar ruim, né? Porque eu acho que o problema, cara, é quando você quer pegar uma visão de mundo, ou até uma cosmovisão de mundo sua e querer impor pra galera. Qualquer um que fizer isso, vai dar merda, entendeu? Então eu acho que
talvez a gente fique um pouco mais agudo com os islãs, porque, com os árabes xiitas, mais especificamente, porque eles estão dando problema agora, cara. Mas se a gente for pegar uns cristãos alguns anos atrás, também deram suas Não, cacetadas. pensa no IRA, né? O que o IRA fez Mano. também na Não, porra, eu Irlanda, tava enfim. pensando Mas, até gente, o grande requisição, problema, o mas o que eu grande quero, assim, problema não só é pra encerrar. Deus, o problema são os homens, né? O Não, problema e não é assim, Deus, o problema não não, é religião. É o que a gente é, faz com ela. é como É a diria política. o Rage Against the Machine, né? Kill in the name of, né? Matando em nome de, entendeu? Esse é o problema. Killing the name of. Pode ser do petróleo, pode ser da religião, pode ser do comunismo. Quando vem alguém encher o saco é que dá merda, entendeu? Então Se a Exato. gente tivesse gravando esse vídeo na Idade Média, eu falaria a mesma coisa do cristianismo, por exemplo. Estaria Estaria A falando a gente não mesma estaria coisa. gravando esse vídeo na Idade É Média, óbvio. né? Não, mas você entendeu, Flavinha. Mas numa Se a gente conversa Eu de entendi. É isso, óbvio. Se Numa a gente conversa tiver- no meio da selva, quando a gente estivesse, sei lá, fugindo com os nossos cavalos, um do lado do outro, eu estaria falando mal, é claro, de toda a A gente Inquisição sabe. cristã, A óbvio. gente a gente já tá O problema, falando eu da concordo, onça. Fê. A gente concorda, o problema não é a religião. O Uhum. problema é a politização da religião, que nunca foi desassociada uma coisa da outra. Só que o Islã, nesse sentido, leva isso a sério. É isso Mas que não eu é tô falando. todo Islã, entendeu? Cristão não. A maioria Não, gente, óbvio ó, que não é sem, todo sem Islã. generalizações, óbvio. óbvio. E outra coisa, A gente só pra- generaliza para facilitar a conversa, para facilitar Sim, a É que hoje- comunicação. Não é estou que hoje é falando de fácil todos meter- os Islãs. É por causa Sim, do Allahu sem Akbar, hoje é generalizações. meio fácil de pôr os caras como... Entendeu? Porque são os mais agudos hoje em dia. Mas é desses que o filme retrata, por isso que eu tô falando disso. Eu não tô Uhum, falando do sim, Islã sim, por sim. falar do Islã. Não, mas isso que eu falei, gente, não é nem a questão de você, mas assim, todo mundo que quiser impor um negócio muito, sei lá, você citou bem o negócio da Rússia lá, cara, pô, não tem nenhuma religião ali envolvida, mas se você for ver o que tá sendo imposto pra população, Pois é. um moedor de carne, um monte de jovem indo pra frente lá, levar, sabe, jovem russo Mas a morrendo por Igreja bosta Ortodoxa nenhuma. endossa. A Igreja Ortodoxa Sim, mas russa endossa gente, o que está ó, acontecendo, né? Eu acho que a gente talvez tenha que pôr um consenso aqui no cinematografia. Não existe política sem religião. Quando surgiu a política, a religião já Óbvio. existia praticamente. Ponto. Então, assim, isso sempre vai estar imbricado. Não Atrelado. tem- Sem dúvida. assim, países ou comunidades seculares é coisa moderna, recentíssima. E Ninguém- só um último ponto, Feira, Ninguém- acho que você pode tirar a imagem da tela. Só um último ponto, também fugindo dessas generalizações, de achar que esses lugares todos, quando a gente fala de zonas de guerra, normalmente existe essa visão generalista de que são lugares que ninguém consegue ter uma vida normal, e o filme trabalha exatamente contra isso, para dizer as pessoas estão ali, a gente vive igual a todo mundo e temos tudo o que todo mundo tem. Então, convido vocês, inclusive, a procurarem qualquer vídeo sobre como está o Irã hoje. A gente tem universidade funcionando, as pessoas estão lá, elas vivem, elas estudam, a elas vida trabalham, acontece. elas pensam, né? E, enfim, Deixa eu- a vida tá rolando. Deixa eu aproveitar para trazer informações que a gente ficou devendo. Imigrantes iranianos nos Estados Unidos são 53 milhões. Isso que eu falei, acho que é muito influente isso, porque o Shah Reza Pahlavi é 15,8% da população do Irã, dos iranianos que existem no mundo hoje, está nos Estados Unidos. Agora, o Irã, gente, é um país de 92 milhões de habitantes. É muita gente. É muita não dá gente. para achar que É é um gigantesco. monolito. Mano, não dá para achar que é um Metade monolito. do Brasil, quase. E aí eu acho que as pessoas às vezes perdem um pouco essa referência de o tão diverso que é uma sociedade. Quer dizer assim, se às vezes nem numa família você tem consenso, aí o cara acha que 92 milhões de pessoas no Irã vive tudo igual. Ou é dividido meio a meio, 50% é Fla, 50% é Flu. Mano, a vida é muito mais Não complexa. dá, né? Eu acho Não que Ou dá. todo essas... mundo é demais. muçulmano, todo mundo é árabe, todo mundo é Também muçulmano. não. Não dá. Então, assim, eu acho que. Até porque eles são persas, E né? É mais diferente. Eu acho que essa obra é bonita por causa Inclusive- disso. Ela mostra uma individualidade muito legal. Inclusive o título. Vejam bem que a gente está falando de uma obra que não chama Irã, não chama Teherã, chama Persépolis. E essa era a forma como os gregos se referenciavam à terra dos persas. É A Persápolis. Cosmópolis, Persépolis, né? né? Exatamente, A polis a da polis Pérsia. dos persas. E isso é muito interessante, porque ela escolhe isso para falar, veja, da grandeza que a gente vem. E veja só para onde a gente está indo, inclusive. Então, o título de estudo é
um título histórico, é um título autobiográfico, é um título poético e muito autoexplicativo nesse sentido. Com Para certeza. finalizar, quais são as dicas? O que as pessoas devem assistir? Se elas gostaram de Persepolis, para onde elas vão? Ó, eu vou falar uma animação que não tem necessariamente a ver com Persepolis em termos de roteiro, mas é francesa, então já tem um ponto em comum. E ela é um curta, é rapidinho, inclusive eu vou deixar na descrição aqui, porque está disponível no YouTube, tá? É uma animação que eu vi no Animamundi em 2008. Aliás, eu não sei se as pessoas sabem que nos ouvem, mas eu já participei do Animamundi, já ganhei prêmio no Animamundi, só que lá em Ninguém 2006, sabia. eu era um jovem rebento, então eu curto pra cacete a animação, assim, é uma veia que eu sempre gostei. Ganhei prêmio na categoria animação mobile, que na época era algo um pouco inusitado. Os celulares daquela época eram um tijolo ainda, quase, praticamente. Mas a animação chama Jeremy Clapin, que é o nome de uma pessoa, certo? Mas o lance é o seguinte, eu vou dar só o plot, porque acho que as pessoas vão ficar mais interessadas em assistir. O cara tá na casa dele, e de repente, ele começa a notar, e é noticiado que está vindo um meteoro em direção à Terra. E aí ele sai para ver o meteoro, e o meteoro cai exatamente onde ele mora, onde ele está. E aí a consciência do corpo dele é deslocada uns 30 centímetros para o lado. Então ele passa a ver o mundo inteiro deslocado 20 centímetros para o lado. Então, assim, os espaços e tal. Então, ele vai pegar uma xícara de chá, vamos supor que a xícara está aqui, né? Sei lá, a lata está aqui. Ele não pode pegar assim, ele tem que vir aqui e pegar, aí a lata vem na boca dele. Assim, cara, é animal essa animação, é muito legal. É relativamente simples, mas a ideia é muito bonita. E acho que é muito profunda também. Depois, se vocês... vai, gente, 13 minutos, vocês assistem, né? Vocês, Que meus legal, companheiros que aqui também. bonitinho. Claro. Jeremy Clapin, tá? Vou mostrar para vocês. Eu vou até tentar pegar um link que tem legenda em português aqui para ajudar. Da hora, Fer. E aí, Jason? Eu recomendo um filme que eu já falei aqui algumas vezes, porque eu sei que quem nos ouve ainda não assistiu, apesar de eu ter recomendado, que é O Caçador de Pipas. O Caçador de Pipas, ele conta justamente uma história, um romance, inclusive, escrito pelo Khaled Hosseini, né, mas aí o filme a obra foi adaptada para o cinema, que vai contar a história de dois amigos que vivem no Afeganistão pré-invasão islâmica. E aí você vê o contexto de como que o Afeganistão ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo a partir da mesma invasão que a gente está vendo aqui, claro. Estou falando do mesmo fato histórico, não no sentido de ser exatamente o mesmo conflito e tal. E você vê, como a gente falou aqui bastante hoje, uma história acontecendo em meio àquela realidade, em meio à dificuldade religiosa, religiosa, política, né, tudo junto isso, que os personagens estão inseridos dentro do contexto. E aí, enfim, você tem ali uma história belíssima que conta uma narrativa sobre amizade e sobre dificuldades que são impostas muitas vezes por conflitos políticos bem complexos. Eu também recomendo um pouco de Jornal Nacional. É importante para vocês acompanharem. Se vocês gostaram desse filme e se vocês gostarem um pouco do Caçador de Pipas, é importante continuar acompanhando o que está rolando no mundo. Cara, e não pelo Twitter. Tá bom. Se puder dar esse tipo esqueçam de o Twitter. dica para saber um pouco sobre as coisas, eu recomendo Oliver Stunkel, que é um alemão O Oliver é que ótimo. foi Ele é radicado no correspondente da Brasil. Globo Brasileiro. também. Agora virou. Ele é um alemão radicado no Brasil há muito tempo, estudou a vida inteira BRICS, estudou assim, de participar de encontros, blá blá blá. Ele não é brasileiro? Não, ele é alemão. Porra, o pior Nossa, gente, sotaque eu do achei que mundo. ele só tivesse um sotaque esquisito porque ele tinha vivido Não. fora, olha só. Já Gringaço naturalizei alemão. o Oliver. Então, assim, ele é um cara alemão que tem a visão da Alemanha, estudou BRICS a vida inteira, então ele manja do Brasil, mais especificamente Brasil, mas manja de China e tal. E hoje ele mudou com família e tudo para Washington, que ele falou, cara, eu preciso acompanhar de perto esse governo Trump, que vai ser uma loucura. E ele tá lá morando. Só que O cara é muito bom. o Oliver, ele tem uma característica muito importante nele, que é o seguinte, ele lê diariamente, Não, ele é segundo foda, ele, cara. ele lê diariamente materiais, não só livros, claro, né, mas enfim, relatórios e tal, que se opõem às ideias que ele tem. Então, sensacional. você vê que o discurso foda. dele é
o mais neutro possível que há Equilibrado. para um discurso de um repórter político, de um correspondente político, sobre qualquer tipo de conflito que ele comente. Então, ele não necessariamente é parcial, eu particularmente não acredito em parcialidade, mas ele é o mais próximo da parcialidade que o ser humano consegue chegar, e isso deveria ser motivo de inspiração para qualquer um de nós. Não Pra podemos todos esquecer nós. de pôr o arroba dele aí também, então vamos pôr o arroba do Legal, Jornal vamos Nacional. pôr, vamos Mencionem, mandem esse vídeo para ele. Alô, Oliver! Não, Mas equilíbrio, a gente adora equilíbrio aqui. E a minha dica, eu ia roubar, mas eu não vou, eu vou dar uma dica só. Já que a gente está falando da visão infantil sobre guerra, Túmulo dos Vagalumes, o filme mais triste que você pode assistir na sua vida. Opa, É uma esse- animação do Estúdio Ghibli, mas a direção é do Isao Takahata, baseado também em fatos verídicos, em vivência, em experiência. Se preparem, a única coisa que eu posso dizer é sobre o ataque ao Japão da bomba atômica, portanto, é isso. Se preparem, é belíssimo, graficamente impactante, e eu acho que tem muito a ensinar pra gente de várias formas sobre resiliência também. Eu não sei quando é que as pessoas vão estar assistindo aqui esse episódio, mas essas semanas que tá frio e chovendo no Brasil inteiro, não no Brasil inteiro, talvez não, né, mas numa grande parte, é muito bom para assistir essas coisas, né? O povo vai se matar. Né? Total. só Essa pedrada, hora. Persépolis, tá bom, Túmulo dos Vagalumes. Túmulo dos Vagalumes. É isso. Pessoal, obrigada. Até a próxima, então. Tchau. Valeu, gente. Até mais.